Estamos aqui no estúdio de Estrategicamente, no evento Tempo de Mulher, com mais duas maravilhosas. Já estávamos trocando aqui, né, sobre carreira, sobre inspiração, sobre transformação, sobre impacto também na carreira, sobre outras mulheres. E aí, eu apresento para você a Amanda Capucho, que é presidente da Campari Brasil. Obrigada por estar com a gente, é um prazer. Você fez um speech mais cedo também? Faço daqui a pouquinho, na verdade. Você faz daqui a pouquinho. Tentar não dar spoiler. A gente vai estar ligadinha em você. Legal. E a gente também trouxe para conversar a Maíra Mata, que já esteve com a gente ano passado, que é diretora em L'Oréal Paris. Obrigada por estar com a gente, Maíra. Obrigada, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bom, e você participou de um painel, o seu já foi, né? Não, ainda vai ser. O seu ainda vai ser, ó, a gente está aqui na cronologia. O tema do seu painel que você vai trazer para falar, qual que é? Você vai falar sobre a trajetória. São histórias femininas que merecem ser contadas. A gente vai lançar um documentário que conta a história da Elon Speth, que é uma publicitária americana que criou o slogan mais famoso do mundo, porque você vale muito. E a gente vai contar a história dessa mulher, mas também falar sobre a importância de dar visibilidade à história de mulheres extraordinárias, para que a gente crie e popule essa referência feminina e a gente ajude a construir esse legado e essa imagem das mulheres sobre a luz da sua potência, né? das suas histórias de sucesso, e que a gente consiga inspirar outras mulheres com isso. E aqui no evento, assim, é só potência. Eu acho que todas as histórias que estão passando aqui no programa merecem ser contadas. Eu queria que vocês olhassem para a história de vocês duas, para a trajetória e trouxessem, né, para quem acompanha, para quem está nesse meio de carreira, né, quais que foram os maiores desafios e como vocês consideram que tem um diferencial para transpor esses desafios, principalmente de gênero. Você foi a primeira mulher a assumir esse cargo na Campari, inclusive, né, Amanda? Eu sou a primeira presidente mulher na Campari do Brasil. Acho que os desafios são muitos, e a gente pode fazer uma lista enorme. Mas eu prefiro focar na parte boa, que eu acho que são talvez as dicas e soluções e talvez as descobertas que talvez a gente faça até mais tarde do que a gente deveria, né? E que eu gosto de dividir, é uma das coisas que eu vou comentar hoje, né? Eu acho que um dos grandes fatores para nos levar adiante é a autoestima. E o que eu chamo de autoestima é a força que a gente precisa ter na superação dessas barreiras. Então, eu gosto de fazer uma analogia sobre um caminho tortuoso que é a carreira de homens, mulheres, assim, de todo mundo. Não é uma trilha simples, né? É sempre uma jornada complexa, é sempre uma jornada cheia de pedrinhas no caminho. Os homens, eles pulam essa pedrinha e seguem em frente. As mulheres, a gente tem tendência de carregar essas pedrinhas com a gente ao longo do caminho. Uma no bolso, uma na malinha, outra no bolso. E aí tem duas alternativas. Ou essas pedrinhas começam a pesar muito e a gente desiste. Ou essas pedrinhas a gente usa para nos fortalecer e a gente ir cada vez mais adiante. Por isso que eu admiro tantas mulheres que estão aqui no evento, e mulheres como você, como a Ana Paula, que estão aqui, né, como as meninas da L'Oréal, então, assim, que chegam com uma força diferenciada, e eu acho que é isso que faz a liderança feminina hoje tão forte. Então, sim, eu fui uma das primeiras mulheres, mas eu também tenho muito orgulho de ter uma performance, uma entrega e uma força que também dá o exemplo para as gerações futuras. Então, se eu posso deixar alguma dica ou aprendizado, no meio de vários erros e desafios e pepinos e síndromes, etc., que a gente encara, eu acho que é olhar essas pedras como o nosso grande aprendizado para a gente ganhar força e chegar muito longe, porque daí quando a gente chega, não tem para ninguém. E você, Maíra? Muito bom. Muito interessante o que ela falou, porque falar sobre autoestima e sobre a importância da autoestima na construção dessa potência é muito importante. E quando a gente fala de L'Oréal Paris, beleza, eu acho que a gente usa muito a beleza como um instrumento também de fortalecimento dessa autoestima. Porque quando a gente se vê e a gente se reconhece, a gente consegue enxergar que a gente pode ir mais longe, né? E aí esse poder, eu acho que essa magia que acontece, que faz com que essas pedrinhas, né, que você falou, elas comecem a virar, na verdade, ferramentas para a gente. Então, é muito, muito gratificante ver mulheres como você, como muitas que estão aqui hoje, como a Ana Paula também, que conseguiram fazer isso e que entender a importância e a potência disso, porque o meu sucesso sozinho, ele não vale de nada. A gente tem que começar a entender a força da nossa coletividade, porque isso não é chovendo molhado, de falar, não, juntas venceremos, mas acho que é muito mais no sentido de entender que uma voz sozinha de uma mulher, ela pode ser calada. Mas quando todas nós falamos juntas, é muito mais difícil disso acontecer. Uma história de uma mulher de sucesso sozinha, ela pode ser esquecida. Mas quando a gente consegue fazer disso um movimento, isso vira cultura, isso vira história.
Então, acho que isso que é o gostoso de estar aqui unida, pensando junto. Eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer para mudar o mundo. Para mudar de forma mais rápida, né? Porque a verdade é que está demorando muito e a gente quer crescer, mas a gente não quer só crescer, não. A gente quer levar muitas outras com a gente, porque a gente não vai parar por aqui. Só o começo. E quando a gente pensa em alta liderança, tem um mito que, assim, cara, é muito difícil, né? E realmente é muito difícil, é muito trabalho, é gestão de vários fatores, são decisões que você toma muitas vezes sozinha, com muitos dados, muitas informações, mas é um grande desafio de fato. Mas eu estava conversando com a Amanda aqui antes da gente conversar, que ela falou, cara, para mim a liderança, ela me permite ter mais gestão da minha agenda, também traz, assim, um bônus, né? Não tem só ônus. Como que vocês enxergam a liderança de vocês, né? Tanto do ponto de vista, assim, de trajetória pessoal e como a liderança fortaleceu vocês, ou trouxe até um mais conforto, talvez, quanto do ponto de vista de modelo de liderança. Nossa, pergunta profunda essa. Se eu puder resgatar o que a gente estava conversando, acho que tem uma reflexão importante primeiro, acho que as grandes prioridades, né? E, no fundo, a carreira, ela não é sobre uma ambição desgovernada, é sobre ser feliz, né? Para mim, sempre foi. Então, o crescer, acho que principalmente a maior parte das mulheres, não é sobre poder, sobre status, sobre ego. É sobre fazer o que a gente gosta, é sobre ser feliz. E eu, particularmente, não seria feliz se eu não conseguisse equilibrar minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu não sou a Campari, eu sou a Amanda, mãe da Júlia, do João, casada com o Leandro, filha da Blanca. Então, e para ser feliz, esse equilíbrio é muito importante para mim. E eu fui percebendo ao longo da carreira que quanto mais para cima, quanto mais autonomia você tem, mais você é dona da sua agenda, você toma as decisões, você eventualmente remarca para assistir uma apresentação da natação, você eventualmente muda uma viagem porque, poxa, tem uma coisa importante do seu filho. Mais você consegue se cercar de uma rede de apoio que consegue te suportar. E mais você consegue coordenar e montar uma equipe que te cerque de gente competente, gente boa, gente que te completa, gente melhor que você, para você poder delegar e também estar tranquila para chegar em casa à noite e curtir as crianças. Então, para mim foi muito importante na trajetória, talvez quebrar um paradigma que eu tinha na minha cabeça, porque eu já falei aquela famosa frase, não, eu não quero ser presidente da empresa porque eu quero ter filhos. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero ter vida, né? Quero ter vida. E sentei na cadeira de várias pessoas que eram super workaholics e eu não fui workaholic. Então, a cadeira quem faz é a gente, com as nossas prioridades e lembrando sempre que o objetivo é ser feliz. E, de verdade, se a gente está feliz, o resultado a gente entrega. Se a gente não está feliz, o resultado não vai vir. Ou ele vai vir ali naqueles primeiros meses, depois você vai ter um burnout, depois você vai estar cansado, depois você vai procurar outra empresa. Então, eu acredito demais e consigo provar cases em números. Você estando feliz, a sua equipe estando feliz, os resultados vão vir. E essa felicidade só vem com equilíbrio hoje em dia. Ninguém mais, ou a grande maioria das pessoas, não querem mais dar a vida inteira por um trabalho, porque ele é só um pedacinho daquela vida que faz a gente completa, né? Não, e dá gosto de ver o brilhinho no olho, a câmera pegou, né? Ela fala com um brilhinho no olho. Gosto de pessoas porque que falam com brilho, porque é real. Muito Histórias bom. reais, histórias reais. Muito bom. Eu acho que tem esse lado, né? Acho que o trabalho, ele é uma parte da gente. É uma parte importante, claro, toma bastante tempo, quando a gente está numa posição de liderança, toma. Mas uma vez foi engraçado que eu estava com um grupo de jovens, né, trainees, e eles estavam fazendo perguntas para as líderes da empresa, e perguntaram para mim, o que você teve que abrir mão para estar onde você está? Eu tive muita dificuldade de conseguir achar a resposta. E não é porque eu não tenho aberto mão, com certeza já abri mão de muita coisa na minha vida, mas porque se foi algo tão pequeno, ou que, enfim, coisas efêmeras, sei lá, algum dia eu deixei de ir à praia com meu filho por ABCD, mas aquilo não teve um peso, porque eu acho que é isso, é sobre você encontrar o que para você, na sua construção da sua vida, tem valor. E fazer esse equilíbrio, às vezes vai ser um pouco desproporcional, mas aí você compensa de outra forma. Então, acho que o importante é você não ter essa sensação de que você está abrindo mão, porque eu acho que quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Então, acho que a gente precisa ter essa consciência. O trabalho, ele é uma parte da nossa vida, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser divertido. Eu brinco que é que nem um videogame. Então, você tem que sentir que você está num videogame, que você está ali curtindo, que você está realmente fazendo algo que vai te divertir, que vai te trazer felicidade, como você falou.
Maravilhosas, assim, elas entenderam tudo, né, gente? Mentalidade de geração Z, mas construíram como geração X, millennial. Parabéns, menina, pelo legado de vocês, pelo trabalho, obrigada pelo tempo. E vamos viver esse evento que tá uma delícia. Até mais. Eu agradeço.